O Núcleo de Estudos Espíritas Vinha de Luz, da cidade de Praia Grande, Santa Catarina, apresenta o programa Na Vinha com Jesus. Nesta primeira obra escolhida, abordaremos o livro Vinha de Luz, psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. Neste programa abordaremos o capítulo 17, Auxílio Eficiente. E abrindo a sua boca, os ensinava. Mateus capítulo 5, versículo 2. Podemos dizer que Jesus, como mestre, ao pisar na terra, foi único e incomparável. Da sua boca saíam somente ensinamentos nobres, belos e edificantes. Tinha como objetivo nos auxiliar, nos apresentando então conteúdos que nos despertassem e nos fizessem compreender quais deveriam ser as nossas melhores atitudes, amigos, perante a nossa vida, perante as nossas escolhas. A frase então citada, e abrindo a sua boca os ensinava, ocorre quando Jesus inicia o Sermão do Monte, falando das bem-aventuranças. Não nos esqueçamos que a fala é um poderosíssimo veículo de comunicação, permitindo a expressão de amor, consolação, além de valioso estímulo ao estudo e ao trabalho. Iniciamos a narrativa de Emmanuel. O homem que se distancia da multidão raramente assume posição digna à frente dela. Em geral, quem recebe autoridade cogita de encastelar-se em zona superior. Quem alcança patrimônio financeiro elevado costuma esquecer os que lhe foram companheiros do princípio e traça linhas divisórias humilhantes para que os necessitados não o aborreçam. Quem aprimora a inteligência quase sempre abusa das paixões populares facilmente exploráveis. E a massa, na maioria das regiões do mundo, prossegue relegada a si própria. Pois bem, amigos, Jesus já nos antecipava, com as suas palavras e atitudes, que a ignorância é a fonte primeira do desequilíbrio do homem, evidenciando que quando alguém busca impedir as manifestações do bem, é porque desconhece naquele momento as benesses das virtudes que carregaremos em nosso espírito imortal. Nada mais que isto. E o melhor local de desenvolvimento de qualquer criatura, amigos, será sempre entre os outros, entre nós, em reuniões, em grupos, em vivência com o outro. Aquele que acredita que o poder, o nome ou a sua autoridade o isentarão das responsabilidades de fazer o que lhe compete com o que tem, que angariou e conquistou, será levado então a uma triste conclusão, à medida que perceber sermos todos irmãos e necessitarmos uns dos outros nessa caminhada evolutiva. Então, meus amigos, as linhas divisórias que Emmanuel cita são sutis e muitas vezes cegam aquele que rompeu seus laços com seus amores, com seus parceiros de jornada. Muitos daqueles que foram humilhados tentam reaproximar-se dos antigos companheiros que agora os excluem e deles querem distância. Mesmo assim, esses infelizes, repudiados, ignorados e desconsiderados, ainda tentam uma reaproximação infrutífera, expondo-se a uma situação ainda mais constrangedora. Pensemos, tomados pela soberba, ao agirem dessa forma, as pessoas desprezam suas raízes, isso é, seus passados, suas famílias, seus amigos, enfim, todos os que o ajudaram tantas vezes na caminhada e chegarem aonde estão, graças a estes muitas vezes. São pessoas que aprimoraram suas inteligências, desenvolvem sagacidades para os negócios, tornam-se exímios estrategistas, expressam-se articuladamente e atuam
com perfeição em quaisquer áreas de atividades. No entanto, quanto mais se embrenham nos chamados que alimentam suas vaidades, suas ganâncias e orgulhos, mais se distanciam das pessoas, mais se esquecem terem à disposição capacidades brilhantes e posições sociais oportunas para auxiliar fraternalmente os seus próximos. Pois bem, Martinha, em outra passagem deste mesmo texto, Emmanuel ainda nos alerta quando nos diz que quem aprimora a inteligência quase sempre abusa das paixões populares facilmente exploráveis. Pois veja, a facilidade na fala articulada e bem entonada, como você estava dizendo, impressiona e cativa os que expõem suas fragilidades, suas necessidades. Dessa parcela carente sofrida do povo se pode abusar, manipular e explorar maldosamente, interessadamente, com absurda facilidade. Muitas são as vezes nas quais essas pessoas, simplórias e de boa fé, se deixam ludibriar, se oferecem ao sacrifício sem o saber, aos charlatões de plantão, uma vez que, num primeiro momento, a eles, tais eloquências convincentes parecem querer travar uma relação mais próxima de reciprocidade e auxílio, oferecendo o seu melhor para a sociedade, ou seja, pura enganação, pura maldade. Mas obviamente tais pessoas dotadas então de tais capacidades intelectivas, sociais e financeiras, teriam condições e oportunidades de sobra para exercerem os necessários e fraternais auxílios eficientes aos irmãos carentes. Citando Emmanuel novamente, quando ele diz, abre aspas, as massas seguem relegadas à própria sorte, é o que ocorre no mundo há muito tempo, fecha aspas. Ele quer nos esclarecer que todos esses hábeis e talentosos indivíduos, ao constatarem já estar em condições superiores aos demais e, ao mesmo tempo, recebido muitas vezes o auxílio de muitas pessoas do seu meio ou não, se desviam de seus propósitos coletivos iniciais, se inclinando então às suas próprias prioridades, relegando seus semelhantes à própria sorte, enquanto de suas bocas continuam a verter falsidades e de seus corações apenas desumanidades. E Emmanuel nos diz mais ainda neste texto. A política inferior converte-a em joguete de manobra comum. O comércio desleal nela procura o filão de lucros exorbitantes. O intelectualismo vaidoso envolve-a nas expansões do pedantismo que lhe é peculiar. De época em época, a multidão é sempre objeto de escárnio ou desprezo pelas necessidades espirituais que lhe caracterizam os movimentos e atitudes. Raríssimos são os homens que a ajudam a escalar o monte iluminativo. Pouquíssimos mobilizam recursos no amparo social. Podemos ver que Emmanuel aqui, nesta sua fala, enumera política, a política inferior, comércio desleal, intelectualismo vaidoso e pedantismo. Observemos que as citações nos remetem a um retrospecto de fatos que se repetem ao longo de muito tempo na história da humanidade e que, desavisados ou por má índole, podemos nos deixar envolver, aceitando manipular ou sermos manipulados a depender dos benefícios pessoais que possamos auferir. A manipulação pelo poder, meus amigos, estudantes como nós, a ganância em tirar vantagem sempre, visando lucros exorbitantes, e o intelectualismo pedante são todos filhos do orgulho e da vaidade. Pois é, Martinha, sempre o homem querendo tirar vantagem para si próprio, né, das situações. E veja, se ele tem então um grau mais elevado,
de oratória, de intelectualismo, de poder, né? Seja qual for o poder político, financeiro, ele realmente tripudia do seu próximo, né? Aquele que está deserdado dessas qualidades. Então, com a intenção de nos auxiliar nesse processo de descoberta e de tomada de consciência, a doutrina espírita nos traz setas indicativas de, quando utilizadas com sabedoria, nos ajudam a construir um mundo mais justo e igualitário, de acordo com os ensinamentos do Mestre Jesus e com as vontades do Pai. Pois é, e as leis morais do trabalho, da reprodução, conservação, destruição, sociedade, progresso, igualdade, liberdade e de amor, justiça e caridade apresentam cada uma suas particularidades e os seus ensinamentos. Experienciadas em diversos momentos de nossas vidas e em diferentes intensidades, as leis morais, não a lei dos homens, mas as leis de Deus, são o caminho para que desenvolvamos nossas consciências e estejamos então em comunhão com o universo e com o Criador. Só assim, meus amigos, poderemos nos desprender deste excesso de materialismo para compreendermos, como nos disse Emmanuel, as necessidades espirituais que caracterizam os movimentos e as atitudes das multidões humanas. Regina, Emmanuel, ao mencionar, então, serem raríssimos aqueles que ajudam na escalada do Monte Iluminativo, pergunta se já compreendemos ser necessário que subamos aos nossos montes em busca das luzes, das verdades que libertam. Emmanuel, sempre justo, mas firme, nos faz esse questionamento ao tempo que nos brinda com bem-intencionados puxões de orelhas. Já serei esse ser raríssimo? Já terei compreendido, ao menos um pouquinho, a importância de semear o amor, o Evangelho do Mestre Jesus e suas palavras, como auxílio eficiente para os corações desamparados de toda ordem, independente de bens materiais, meus amigos? Tá aí um passo difícil a ser dado, né, Martinha? A gente se desprender dessas necessidades e apelos materiais, né? Seria estarmos andando de braços dados com Jesus, né? Sem o incomodá-lo, sem que ele estivesse o tempo todo, ele de um lado, Emmanuel do outro, nos dando puxões de orelhas, né? Então a gente ainda está um pouquinho longe, né, desse estágio, mas... Quando nós costumamos usar esses termos, que ele puxa a orelha, que ele nos chama a atenção, me ocorre que nós já começamos então a ficar incomodados com as nossas atitudes. Já é um passo, já é um caminho, já é... Não acredito, falando de minha pessoa, não ser este ser raríssimo, mas com a vontade já de fazer e o movimento, então, de ir ao encontro. Eu penso que Jesus jamais ficaria incomodado, porque Jesus é só amor, né? E ele é paciência. E é mestre, professor, veio para ensinar. Ele tem a pedagogia do amor. Ele veio para ensinar as suas criancinhas. Exato, então ele não se incomodaria. E o Emmanuel puxando a nossa orelha seria no sentido de nos alertar, liga a luz alerta e começa a andar no rumo, sair um pouquinho. Pois é, então, Martinha e Regina, seríamos já esse auxílio eficiente? Ou chegaremos a sê-lo? Emmanuel nos faz refletir, nos faz tatear dentro de nós à procura de traços de benevolência, de rastros de indulgência, tanto para corrigirmos os nossos desvios morais, como para mais acertadamente ajudarmos no reencaminhamento das mazelas dos nossos próximos. E embora o personagem de Emmanuel descreva, aquele que ele descreve seja difícil e astuto, e que inclusive possa ser nós mesmos, as mudanças ainda hoje serão sempre possíveis de serem implantadas. Assim, hoje, compreendido desde sua estável base doutrinária
o Espiritismo nos oferece os conhecimentos e as informações fundamentais para a aquisição de um pensamento consciente diante dessas nossas questões da vida, da nossa vida, a vida dos nossos próximos, né? Das nossas inter-relações. E hoje nós estávamos assistindo Jesus e Saúde Mental, e ele trouxe Ele quem? O Leonardo Machado trouxe uma explicação bem interessante para esse nosso lado sombra, esse nosso lado obscuro ainda, que nós ainda temos, e que nós temos que aprender o equilíbrio, porque esse lado sombra, ele é bom para nos trazer para a luz, porque através desse lado é que a gente consegue ver que a gente quer melhorar, que a gente já se incomoda, como tu disseste, Martinha. Está dizendo, como disse a Martinha, né? O bom é que nós já conseguimos ver este lado sombrio, esse, como ele classificou ali, o monturo. O monturo é o nosso lixo interno. Mas a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer ele virar um adubo para que nasça a flor, para que nasça a luz, não é isso? Exatamente. Então a gente não pode se incomodar com este passado sombrio, ou com esta Regina ainda, que tem um lado sombra. E ao contrário, eu valorizá-la para que eu possa fazer com que ela venha frutificar. Né? Como ele mesmo disse, que eu achei também muito interessante, que ele ele não nasce pronto, ele cresce, ele tem um processo de amadurecimento, e nós estamos neste processo, nós estamos trabalhando, nós estamos nos amadurecendo conforme vamos estudando, vamos aprendendo e vamos enxergando aquele vício, né, que precisa ser mudado. Então eu vou trabalhar para que esse vício seja mudado, mas não me crucificando porque eu o tenho. E eu gostaria então de dizer que o benfeitor Emmanuel continua nos esclarecendo. Diz ele: Jesus, porém, traçou o programa desejável, instituindo o auxílio eficiente. Observando que os filhos do povo se aproximavam dele, começou a ensinar-lhes o caminho reto, dando-nos a perceber que a obra educativa da multidão desafia os religiosos e cientistas de todos os tempos. Quem se honra, pois, de servir a Jesus, imita-lhe o exemplo. Ajude o irmão mais próximo a dignificar a vida, a edificar-se pelo trabalho sadio e a sentir-se melhor. Isso a gente aprende, né, amigos, na doutrina dos Espíritos, porque ela é um instrumento que nos capacita para que consigamos reverenciar então o Evangelho do amado Mestre Jesus, que é o nosso roteiro, que é esse Evangelho, e Jesus o nosso guia e modelo, porque ele oferece para nós a oportunidade de nos tornarmos voluntariamente os seus discípulos. Mas para isso também é preciso nos aproximar do Mestre, conforme ele mesmo nos diz, permanecendo nas suas palavras. Temos que permanecer nas palavras do Mestre. Portanto, devemos estar atentos, pois ao nos vermos envolvidos em uma faixa negativa na qual podemos estar sujeitos a angariar dívidas e também decepções, devemos nos afastar dela e nos aproximar de Jesus, porque ele, Jesus, é um com o Pai, e nós, estando com Jesus, estaremos também com o nosso Criador. Então, Regina, Jesus traçou e é o caminho reto para todas as nossas vidas, para todos nós, por ter sido aquele que mostrou possuir e reunir em si todas as qualidades virtuosas de um homem de caráter sublimado. Foi aquele que exemplificou enfaticamente os mais importantes valores inerentes a uma vida digna e superior, que são, dentre tantos, o respeito, a solidariedade, a fraternidade, a generosidade, a amizade, a compreensão, a simplicidade, a honestidade. Há tanto a falar do Mestre, meus amigos. Pois é, Martinha. E são tantas virtudes, né? E ao nos deixar como mandamento máximo o amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo,
Isto está lá no Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículos 30 a 31. Jesus nos abriu então um leque de infinitas possibilidades para que pudéssemos construir a harmonia e a felicidade, tanto dentro como fora de nós, igualmente nos oferecendo, como sempre a gente gosta de dizer, um roteiro seguro e amoroso. Pois bem, Regina, neste sentido, Emmanuel nos diz: a obra educativa da multidão desafia os religiosos e cientistas de todos os tempos, ou seja, os ensinos trazidos pelo Mestre entram em conflito com os interesses de pessoas e de grupos que desejam ter o controle absoluto sobre a massa, sem questionamentos ou críticas, a fim de preservarem a incondicional e despótica manipulação social. No entanto, perante a revelação espírita, o materialismo sofreu um verdadeiro golpe em suas pretensões. Os dogmas religiosos tornaram-se obsoletos e as leis divinas, devidamente interpretadas, passaram a constituir o roteiro seguro a ser cumprido por todo aquele desejoso de romper as barreiras da ignorância e melhor situar-se diante dos desafios existenciais. Então, Paulo, meu amigo, quando Emmanuel diz imitar o Cristo, é deixá-lo agir em nossa intimidade, nos tornando dinâmicos e também convidando-nos a trabalhar para o bem de todos, fazendo de nossa palavra não somente um instrumento de falatório improdutivo ou maledicente, mas que leve a todos os irmãos lições permanentes para auxílios eficientes. Pois é, o Emmanuel dizendo aí, né, que não devemos simplesmente nos quedar, digamos assim, acorrentados, né, a esse jugo dos que têm mais poder, que dirigem a sociedade. Temos que sim, agora que temos a revelação espírita, né, e as leis divinas, temos que agir, temos que sair da inércia, não é isso? Bom, então para encerrarmos, amigos, o estudo de hoje, deixamos uma mensagem da benfeitora de Divaldo Franco, a querida Joana de Ângeles, do livro Vida Feliz, que enfatiza a grandeza e a importância de nossas vidas. Aspas então para Joana. Tua experiência é um valor que logras através do tempo, vivendo as lições da vida no teu processo de evolução. Estrada percorrida, caminho conhecido. Face a tal conquista, descobres que há uma grande distância entre a teoria e a prática. Medita mais antes de agires, tomando decisões tranquilas e alentadoras. Quando ages por impulso, estás sujeito a erros graves. Há acontecimentos que sucedem no momento próprio. No entanto, é o homem sábio quem estabelece a hora para as realizações superiores. Fechando aspas, então, gostaria de dizer aos amigos ouvintes que possamos abraçar então o Evangelho do Mestre Jesus para exemplificá-lo a cada passo de nossas vidas. E que somente seguindo os ensinamentos do Mestre poderemos nos considerar um dia esses homens sábios que auxiliam sempre edificando.